Como é bom poder falar depois de uma semana sem One Piece. One Piece, capítulo 939. O vovô Ryo não esquece o jeitinho. Aê, vovô Ryo! Muito bem, querendo ensinar a nova técnica de hack do armamento para o Luffy. Não o hack do armamento em si, mas o hack do armamento que voa, virou energia e bate no inimigo. Muito massa, velho. E o Zoro, que já sabia o princípio disso, ó, quando eu era menino, lá em Alabasta. Vamos analisar esse capítulo agora, falar do Kawamatsu, falar da rebelião, falar dessas coisas todas agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também visita o site que tá aí na descrição e ouve o nosso podcast. Bom, galera, esse título do capítulo 939 vem a partir de um provérbio japonês, né? Um cavalo velho sabe o caminho. Então ele consegue se guiar. É o que o vovô Ryo fez nesse capítulo. Ele se lembrou dessa técnica que o Luffy tá querendo usar e tá mostrando o caminho que ele sabe para o Luffy. Temos uma capinha com o Jinbe e um caranguejo aranha fazendo sua barba que não existe, cortando seu cabelo. Então esse é o paradeiro do Jinbe. Muitas pessoas acham que ele está sendo prisioneiro da Big Mom e ele tá de boa. Enquanto tudo em um ano tá acontecendo, ele tá lá no fundo do mal. Mentira, galera. Essas capinhas só são brincadeira. Ainda não é história de capa, beleza? Eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer com o Jinbe aí. O Oda nem desenha ele na escola Spread. E ele é Mugiwara assim. Oda, imbecil. Mas é uma mutante saltou que ele proporcionou um One Piece pra mim. Mas enfim. Aí no começo do capítulo, dois tabacudo, Zoro e Hiyori. O Zoro, tu é a irmã mais nova de Momonosuke, é? Já se entregou. A gente ficou debatendo isso aqui nos vídeos de previsões, pô. Eu não acredito que o Zoro vai contar tudo pra menina, não. E ela também contando as coisas, tipo, ela não sabe se o Zoro é inimigo, ela até fica, né, pensando, ah, mas você pode ser inimigo. Ele, não sou aliado. Aliadots, né não? E aí, bom, ela vai contando as coisas, o cara não acredita que o Momonosuke é o irmão mais velho dela, sendo que ele tem 8 anos e ela 26. Mas aí ela fala da viagem no tempo. O Zoro não ouviu as fofoquinhas de Kinemon, lá pelo capítulo 920, 921, porque ele se perdeu. E o Tabacuda ainda disse que o povo é que se perdeu. Todo mundo lá no leãozinho da Otama. Aí o Zoro se perde e diz, eu não sei como aquela galera se perde andando em cima de um bicho. E foi ele que se perdeu, meu irmão. Aí, bom, não tem problema nenhum a Otoko estar escutando, porque ela sabia desse segredinho, era confidente da Hiyori, da Komurasaki, essas personagens que não tinha nada a ver e agora a mesma pessoa. Que até me confundi no capítulo passado, não foi, galera? Aí, beleza, é a mesma pessoa. Eu ainda acho que o Oda deveria ter desenvolvido melhor essa transição da Komurasaki lá do castelo do Shogun para onde o Zoro tá, em questão de personalidade. Não é nem o caminho dela. Cenas com a Komurasaki fugindo com o Otoko. Não, sabe? Mas mostrando mais da personalidade da mulher. E aí ela lembra o que é que aconteceu há 20 anos, quando o castelo queimou, tal. Ela tá querendo saber do Kinemon, do Kanjuro, do Raizou, da Okiku, que ela chama de Kikunojo, mas ela tá se referindo a Okiku. Então ela perdeu tudo naquele dia. Viu o irmãozinho desaparecer. Os bainhas vermelhas também, né? Diga lá, ela tinha um carinho muito grande pelo Kinemon, pelo Kanjuro. Quando veio o povo, sumiu, né não? A mãe morreu, o pai morreu. Imagina o desespero, pô. E aí ela não foi com o Momonosuke porque o plano deveria assegurar 2 caminhos para a linhagem. Se certificar que, de uma maneira ou de outra, estariam presentes em um ano. Ou por parte do Momonosuke voltando, ou por parte da Hiyori permanecendo. Pô, muito triste pra ela, né? Porque o tempo pro Momonosuke não passou, pô. Pra ele foi há alguns meses que isso aconteceu. E pra Hiyori foi há 20 anos. Ela tá há 20 anos sofrendo, galera. E ela fica, né, querendo chorar e não pode. Eu acho que a Purin devia ter uma conversinha com essa mulher, viu? Pra dividir experiências do que é aguentar uma situação absurda. A Purin, no caso em Whole Cake, não sabia pelo que ela tava passando, que ela ficava fingindo, né? Até que chegou o Sanji e deu um sacode com sua gentileza. E aqui a Hiyori me deu muita pena dela, pô. E aí ela vai falando
que ela conseguiu sobreviver graças aos cuidados de Kawamatsu, o Kappa. Olhem só, sabemos que o Kawamatsu é o que tá lá na cela, na prisão onde o Ruffy está com o vovô Ryou, que o Kid fugiu, que o Queen está, que a Big Mom está chegando. O Kawamatsu tá ali, o Raizou tá procurando soltá-lo. De repente o Kawamatsu é o dono da Nidai Kitetsu, a espada roxa, né, que tava com o Ruffy, ninguém sabe mais do paradeiro, mas eu acho que vai ficar com ele. Então ele cuidou da garota, ele a salvou quando houve um incêndio aí no castelo dos Kozuki, através do rio, né? A gente sabe que Kappa é uma criatura do rio, então ele mergulhou no rio, like a Hanji e Levi em Shingeki no Kyojin. Mas enfim, então ele ficou cuidando da garota, e é louco que ela define ele como um Kappa. Será que ele é um Mink de Kappa, ou tem uma Akuma no Mi Zoan mitológica de Kappa? Ou ele é um Kappa mesmo, pessoal? Ele se disfarça de Kappa, que nem aquele mangá Arakawa Under the Bridge, que o prefeito tem um traje de Kappa. Mas eu tô muito curioso pra ver a aparência do Kawamatsu. É revelado que o Kawamatsu tem um chapeuzinho de caça. Então, será que ele é o cara que tava conversando com o Crocus nessas capas de One Piece que contam a história e aí sim são canônicas? Porque essa do Jinbe não é canônica, é só uma brincadeira. Mas essa que apareceu um samurai com chapéu de caça conversando com o Crocus, pode ser ele. Mas e aí por que ele ficou preso? Sabe? A gente sabe que ele não foi pro futuro, que ele ficou cuidando da Hiyori. Então, nesse tempo ele pode ter ido aí à ilha lá do Labum, né? Tipo, ao Cabo dos Gêmeos, conversar com o Crocus. Que massa isso, pô. Então eu fico louco pra ver a aparência dele. Só aparece ele na penumbra aqui, na sombra. Então ele devolveu o sorriso a Hiyori. Ele facilitou os primeiros dias, né? E depois o cara sumiu, foi preso e ela foi lidando de outra maneira. Aí é que eu quero ver, né? O que aconteceu com a Hiyori nesses 20 anos? Porque ela conheceu o Kiyoshiro e etc. Então, ela tá muito feliz agora. Ela tá feliz que ela fica prendendo o choro, a carinha dela. Eu adorei essa gag, ela filha de samurai, não pode chorar, oh. Chore, Hiyori. Eu acho que o Oda tá trabalhando essa gag pra depois pegar e trabalhar um momento muito emocionante. Que o Ruffy só vai dizer pra ela, ó, chora, quando tiver que chorar, chora. E aí ela vai soltar esses 20 anos no peito dela, sabe? Tipo, vamos esperando por esse momento, pessoal. Uma página inteira pra Hiyori chorando. E eu acho que o Oda ele poderia trabalhar da mesma maneira que ele trabalha aquela cara de assustado do Enel, da Perona, do Ruffy quando vê o Sabo, né? Aquela carona. Mas pra algo triste e emocionante, entende? Um desabafo, um choro de desabafo. Eu iria achar lindo. E aí, quando eles estão falando dos bainhas vermelhas, o Oda se preocupa em colocar uma janelinha, os 9 bainhas vermelhas, e definir quem são. A gente estava meio perdido em relação a isso. Foi muito importante esse quadrinho aqui por parte do Oda, porque Kinemon, Kanjuro, Raizou, Okiku, Inuarashi e Nekomamushi são 6 dos bainhas vermelhas. Pra mim não estava confirmado que o Inuarashi e o Nekomamushi eram. Vê que doideira, galera. Não é só residente de Wano, são aliados extremos. E a gente viu o que é que os Minks estavam fazendo, né? Em Zou. Tipo, dane-se o nosso país inteiro. Pode ser destruído tudo aqui, desde que não machuquem o nosso amigo Raizou. Então eles merecem ter esse título aí. E os outros 3 são o Kawamatsu, que a gente tá conhecendo. O Ashura Doji, que a gente sabe que é o bandido da montanha. E o Denjiro, que ninguém sabe se é o garoto da Hora das Bruxas, se pode ser o Gyuki Maru, que a gente faz o paralelo com a lenda do Benkei, que tava lutando com o Zoro, né? Você tem uma abertura. Então pode ser ele de repente. Então a Hiyori, ela tá muito feliz porque ela encontrou esse bilhete. Então é verdade esse bilhete. E aí ela tá vendo que a volta dos Kozuki tá sendo real. Só que o Zoro diz, né, que a localização da reunião foi entregue e agora ninguém sabe, né, o que fazer, porque tá todo mundo sendo capturado. E a gente vê posteriormente nesse capítulo. Então, o plano tá em perigo, tá todo mundo perdido. E agora o Zoro, ele quer descansar. E ele não vê como, porque a Hiyori tá lá divagando. Ele, meu Deus, como é que eu vou dormir com a mulher barulhenta? Tem problema pro Zoro, velho. Ele dorme tranquilo, ele autocou dormindo um ladinho do outro. É muito legal, velho. Eu adoro ver o Zoro nesses momentos assim, mais tranquilos, mais leves. Mas, tipo, ele tem que tá sempre carrancudo. Ó,
É isso que a gente elogiou bastante no Zoro no começo do arco de Wano, que ele tava de boas, lutando com o Ruffy, tranquilão, sabe? E aí, Ruffy! Pô, e aqui ele, começando com a Hiyori, ele fica meio com um carão, sabe? Eu não curto muito esse Zoro, mas é muito bom ver ele no momento leve de qualquer maneira. Então, a gente vê uma página dupla aqui na capital das flores, no distrito de Hasetsu, onde tá uma prisão, é uma prisão zoológico, né, que fica mostrando os prisioneiros e quem chega perto pode jogar pedra, pode meter uma lança dentro. É um negócio bem cruel. A Oniwa Banshu, liderada pelo Fukurokujo, colocou aí um monte de samurais figurantes, né, por assim dizer. Por mais que eles tenham um character design bem desenvolvido pelo Oda, o Oda é craque nisso, eles são os figurantes aí e foram todos colocados na prisão. Só que não são apenas figurantes que estão nessa prisão. O Beppo, Sati e o Penguin estão lá com ferimentos graves. E eles estão lá se perguntando, pô, será que o capitão vai pensar que foi a gente que falou alguma coisa? O Beppo, não, ele vai acreditar na gente. Galera, alguém vazou. Eu acredito que deve ter sido o Kyoshiro, que quando percebeu o bilhete já sacou tudo, e aí contou pro Shogun, que contou pro Fukurokujo, que espalhou a Oniwa Banshu, e é por isso que a gente já vê ninjas da Oniwa Banshu na casa de banhos. Claro, não só a Oniwa Banshu tá sabendo, os astros principais, o Diaz Drake, o Basil Hawks também estão procurando. Mas por que o Kyoshiro, que é amigo da Hiyori, fez isso? É porque eu acho que ele é um coringa. Essas temáticas de baralho, né, que vem desde o bando do Doflamingo, que ele é o Joker e tal, o Corazon, o Diamante, e agora, né, o Kaido, que tem o Jack, Queen, King. Mas eu acho que o Kyoshiro é uma espécie de Joker aí em um ano porque ele quer ver o circo pegar fogo. Mas aí seria louco, né? Porque precisa desenvolver ele melhor. Da mesma maneira que eu senti falta de ter desenvolvido a Hiyori, eu quero ver algo do Kyoshiro, porque eu não tô sacando qual é a dele ainda. Mas em questão do Kyoshiro, tá de boa esperar pro desenvolvimento dele, pra mostrar mais dele, porque faz parte da narrativa, né? O mistério desse personagem. Já a Hiyori causou uma confusão em algumas pessoas. E aí a gente vai para a mina dos prisioneiros em Udon. É uma prisão diferente de onde tá o Beppo. Isso é importante ressaltar, né? E aí o Kawamatsu tá lá. Eu morri de rir com o começo, velho. O Kawamatsu, pô, eu quero lutar sumô também. Muito bom, velho. Eu já vejo que ele vai se dar muito bem com o Ruffy, né? Tipo, o Ruffy lá batendo em todo mundo e ele, ei, moleque, tal, alguma coisa do tipo. E aí o Alpaca Man tá lutando junto com o Homem Tatu. Olha, galera, quando eu vi o design desse Homem Tatu, eu entendo a essência de One Piece. Eu entendo que o Oda quer fazer brincadeira com animais. Tipo, ele adora desenhar animais e agora ele tá desenhando, tipo, essa mega fusão bizarra de humanos com animais através das Smiles. Só que o cara me apresenta aquele bando da Big Mom num arco totalmente com sentido de urgência, sabe? Com tom de urgência. E o WoW veio o Daifuku, a maneira como eles se articulam no território dela. E aí, eu já tô enjoado desses gifters, galera, vou ser sincero para vocês. Mas tudo bem, eles estão ali só correndo pela beirada. Ainda quero ver possíveis aliados pro bando do Kaido. E o Queen, ele parece ter um hack da observação bem apurado, porque o Homem Tatu, né, o Madiloman, ele tá falando que aquilo é uma execução, por isso que ele tá usando armas com balas de Kairosek exclusivas de Wano. Aí, ó, as balas de Kairosek, né? Que loucura. E aí o Queen, a execução, oxe, pô, não vai ser o final agora não. O Queen, ele sabe que não vai ser o final porque ele vê que o Ruffy é forte ou porque ele tá adivinhando o futuro através do hack da observação? Bem louco. E a gente vê que o Ruffy, galera, ele virou um Katakuri em questão de habilidade. Ele tá enxergando muito no futuro. Vovô Ryo, vai por ali, pela direita, vai circulando, depois pula. E o cara vai fazendo isso, o Vovô Ryo vai obedecendo e tudo perfeito. O Ruffy tá adivinhando o futuro, não só pra ele poder desviar de golpes e saber como se movimentar, mas sim pra guiar outras pessoas. Então, em sentido de estratégia, o Ruffy agora ele pode ser um estrategista. Nami, vai por ali porque isso vai acontecer. E isso é uma característica muito importante pra um capitão de um bando pirata, ainda mais com a importância que os Mugiwaras têm pra história toda, tiveram, tem e vão ter. Então que massa, né? E é louco a gente ver que estão dois gifters aí lutando contra eles. O Vovô Ryo obedece as instruções do Ruffy e atinge o cara. É massa que o Ruffy vai dando legal e desviando dos tiros do Madiloman.
Eu tô muito feliz com a evolução do Ruffy. Esse arco ele tá se preocupando em evoluir o hack do armamento e também com essa nova história de dar um golpe, né, de longe e atingir, apesar de outros personagens já terem aparecido fazendo isso, mas ele também se preocupa em mostrar como é que tá o hack da observação do Ruffy. Já quando ele chega nas costas de Wano, né, que vem uns soldados nos Velociraptors atirar e ele vai desviando e dá um murrão, e agora ele adivinhando o futuro de maneira bem plena, até que ele pega o Homem Tatu, vai dar um soco e para. Não, isso é hack do armamento puro, eu não quero isso. Pô, muito integrado, deu um soco agora que balançou tudo aí agora, não foi? Eu dei o hack do armamento aqui no review. Aí, tipo, é louco que o Ruffy, ele tá treinando mesmo, ele tá usando essa situação pra treinar, porque ele poderia ter finalizado o cara agora de qualquer maneira, mesmo tendo errado. Mas ele quer evoluir, e aí ele pega o vovô Ryo, eu vou ser peso pra você. Não, vai não, eu tô treinando. Não é peso nenhum, né? O Ruffy aguenta muito mais do que isso, o vovô Ryo tá muito de boa. Então, o Ruffy ele começa a explicar pro vovô Ryo o que é que ele quer fazer e definiu, galera, é hack do armamento. Não tem tipo hack do rei embutido nisso, certo? Ainda é hack do armamento, mas sai do seu corpo. E aí mostra o Rayleigh fazendo isso no treinamento e o Sentomaru lá em Sabaody com o Ashigara do Koi. A gente tinha citado esses dois personagens, o Rayleigh é óbvio, mas a gente tinha citado esses personagens e outros no nosso vídeo de teoria sobre esse tipo de técnica com hack do armamento. E aí o vovô Ryo, ele acha que pode ajudar o Ruffy. Ele diz, olha só, presta atenção em mim e manda lá um golpe no Alpaca-Man. E ele fala que há muito tempo um mestre samurai o ensinou essa técnica. É uma técnica que passa pra espada do samurai. Galera, que emocionante isso. Passa pra espada do samurai e aí ele pode decidir se ele vai cortar papel ou aço. Ele pode optar por não cortar papel, passando sua lâmina pelo papel, que cortaria fácil, né? Mas ele pode escolher não cortar e também cortar materiais duros como aço, só por sua vontade. Então, pessoal, essa transferência de hack perene para uma arma branca, como a gente viu o Gyukimaru falando da Shusui do Ryuma, e esse hack explosivo parece ser a mesma coisa. E é um princípio que, pela maneira exata como o Ryo definiu de papel e aço, isso remete o quê? A luta do Zoro contra o Mr. One em Alabasta. O Mr. One, na época, era o aço. O Zoro precisava cortar o aço. E ele explica a teoria do espírito dele através de quê? De uma folha de papel. Então é exatamente o Oda se parafraseando para explicar as coisas. Então o Zoro estava entendendo essa teoria desde Alabasta. E eu acredito que ele usava na prática com os Pound-O-Ho. Mas aí o Zoro não sabia hack do armamento na época. Mas talvez um Pound-O-Ho, né, aquela técnica de estocar tipo um tiro com a espada dele, né, canhão de 1080 libras, canhão de 360 libras, possa vir desse princípio, pô. E esse princípio, se ele tá usando de uma maneira ultra consciente e por muito tempo, é o que vai fazer a espada dele virar lâmina negra. Não a Shusui que já é, mas a Wado Ichimonji, a Sandai Kitetsu. Por falar na Sandai Kitetsu, a gente falou nesse mesmo vídeo da Nidai Kitetsu, que pode ficar com Kawamatsu, e ainda tem a Ichidai Kitetsu, que pode ficar lá com o Gorosei, que parece o Gandhi. Então, galera, essas espadas da família Kitetsu podem vir a ser bem desenvolvidas em questão de narrativa. Esse hack agora vai dizer muito. E tipo, se foi um antigo samurai que ensinou essa técnica pro Ryo e ela tem a ver com o que o Zoro já sabe, será que foi o Koushiro o seu mestre? Não, porque ele é muito novinho para ter ensinado pro Ryo. Então eu acho que isso é genética, galera. Mais uma vez, minha mãe costuma falar que quando eu sento e cruzo as pernas, eu pareço meu avô, e eu nunca conheci meu avô. Então tem coisa na genética da gente que a gente vai replicando sem perceber, sem saber que é igual. Faz parte da gente, da linhagem genética. Então, será que o Zoro, ele soube desse princípio por conta da genética? E aí, esse espadachim que ensinou esse princípio pro Ryo é um Horonoa? Ah!
minha gente! Vamos conversar aí nos comentários, vamos teorizar bastante, beleza? Eu conto com sua opinião sobre esse capítulo nos comentários. Dá like se você gostou do vídeo, dá dislike se não gostou tanto assim. Se inscreve no canal e clica no sininho, pois é fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo All Blue e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de One Piece. Fica comigo, fica com o All Blue. Até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada.